Olá, gente! Finalmente vindo aqui gravar as minhas dicas para quem quer começar a ler histórias e quadrinhos e ou mangás. Vocês me pedem bastante isso por aqui, porque como vocês podem ver, eu tenho muitos quadrinhos e eu não falo tanto deles por aqui, mas estou tentando começar aqui, já tem vídeo inclusive para um deles que eu vou falar aqui. E eu queria muito fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito com quadrinhos e com mangás, e eu queria gravar mais ainda porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu lia quadrinhos quando eu era pequena, né, Turma da Mônica, acho que praticamente todo leitor passou por essa fase da Turma da Mônica, mas depois que eu parei de ler Turma da Mônica, eu não lia mais quadrinhos, voltei, eu acho que só em 2013, então passei um tempinho sem ler nada, porque tinha um pouco de preconceito, principalmente com mangá, e já que eu já fui a pessoa preconceituosa, acho que o meu depoimento pode ajudar aí as pessoas que também têm preconceito, mas estão dispostas a mitigar esse preconceito, ou então até mesmo quem quer começar, mas só não sabe por onde. E como eu sei que vão pedir ou perguntar, porque sempre que eu falo de algum quadrinho pedem, vai ter sim vídeo dos meus quadrinhos e dos meus mangás preferidos. Não sei se esse ano ainda, acho que não, porque tô com muitos vídeos sendo priorizados ainda, que eu tenho que gravar e postar aqui, mas ano que vem definitivamente teremos, mas já aviso que muitos dos meus favoritos estão aqui, só tem coisa boa nessa lista. Começando pelos quadrinhos, eu trouxe 4 aqui e eu acho que o melhor tipo de quadrinho para quem tá querendo se familiarizar são quadrinhos autobiográficos. Eu gosto de alguns quadrinhos de super-heróis, inclusive um dos meus preferidos é um quadrinho de super-heróis, ano que vem ele aparece por aqui em detalhes, mas geralmente quem tem preconceito, tanto com quadrinho como com mangás, pensam que é mais histórias de super-heróis, histórias bobinhas, mais voltadas para criança, e eu acho que os quadrinhos autobiográficos podem ajudar a tirar um pouco dessa imagem, ver que outros assuntos mais sérios, digamos, podem ser abordados em quadrinhos. Então a minha preferência para quem quer começar é sempre recomendar um quadrinho autobiográfico. Inclusive 3 dos que eu vou recomendar aqui são quadrinhos autobiográficos e tem um que não é, mas aí seria mais um nível 2, digamos. Então vamos começar. O primeiro deles é Persépolis, que é a autobiografia da Marjane Satrapi. A Marjane Satrapi é uma autora iraniana e o que a gente tem aqui é a história dela desde a infância. Ela vivia no Irã e a sua infância é justamente a época que acontece a Revolução Iraniana. Então, antes ela tinha uma vida meio que considerada normal, quase que aos padrões ocidentais. Então, por exemplo, tinha aula com meninos, podia andar com seus cabelos livremente, até que tem essa Revolução Iraniana e aí tudo muda drasticamente. Ela passa a se separar dos meninos, não tem mais aulas com eles, as pessoas desencorajam a interação entre menino e menina, ela passa a ter que usar um véu a todo momento para esconder os seus cabelos. E aí o que a gente tem aqui é a visão dela, um pouco de como é essa mudança. Os pais dela são bem modernos, são mais cosmopolitas, eles também vêm de uma classe mais abastada, o que tem bastante impacto na vida da Marjane Satrapi, tanto que quando eles veem que a revolução tá ficando muito pesada, eles mandam a Marjane Satrapi pra Europa estudar lá. Mas é um quadrinho muito legal, porque ela tinha só 10 anos quando se viu obrigada a utilizar o véu islâmico, e aí 25 anos depois ela olha para tudo aquilo em retrospecto, já com a consciência política que ela adquiriu, e escreve isso aqui. E uma coisa muito legal nesse quadrinho aqui, e que se repete em outros 2 quadrinhos que eu vou mostrar aqui, é que a gente aprende muita coisa. Aqui, por exemplo, eu sempre, não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu leio essas coisas sobre mundo árabe, um pouco mais do Oriente, eu sempre fico um pouco desconfortável ao perceber o quanto que a nossa educação é ocidentalizada. Na escola a gente não vê quase nada sobre esses povos, e aí lendo esses quadrinhos a gente vê que eles têm uma história muito rica e que isso não é passado pra gente na escola. Então dá pra aprender pra caramba com esses quadrinhos. Eu só queria ressaltar um ponto aqui em Persépolis, porque eu já vi algumas críticas falando que não é historicamente tão aprofundado ou acurado, mas assim, gente, a própria Marjane fala isso em alguma entrevista dela, que ela não é historiadora, ela não é socióloga, o que ela tá querendo fazer aqui é passar sob o olhar de uma menina de 10 anos o que estava acontecendo no Irã, como ela estava entendendo aquilo, mostrar ela tentando entender o que está acontecendo. E aí eu acho que fica mais até palatável pro leitor, sabe, conseguir se identificar com a personagem, porque a gente também tá tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Enfim, acho que só esse disclaimer, não vá pensando que vai ser uma super aula sobre Irã, sobre Revolução Iraniana, não
não é isso, mas dá pra aprender bastante e pra pegar alguns pontos base pra você se aprofundar depois, caso você deseje. Próxima indicação é O Árabe do Futuro, e eu acho que talvez esse seja o quadrinho favorito dentre os que eu vou mostrar aqui. Eu gosto muito, muito mesmo desse quadrinho, é muito divertido. Esse aqui é o primeiro volume, atualmente a gente tem 4 volumes lançados. Eu li até o terceiro, agora o quarto eu estou esperando aparecer uma promoção, porque como vocês viram no último book haul, eu sou meio rata das promoções, espero tudo entrar em promoção pra poder comprar. Mas então, li os 3 primeiros e, gente, é sensacional. Eu acho que esse foi o quadrinho que mais me ensinou coisas, até mais que Persepolis. Eu realmente aprendi pra caramba aqui e aprendi de um jeito muito legal, porque é muito divertido. Aqui a gente tem a autobiografia do Riyad Sattouf, que é filho de uma mãe francesa e pai sírio, e o Riyad tem uma infância bem peculiar. Ele nasce na França, mas tinha apenas 3 anos quando o pai dele é convidado para lecionar em uma universidade da Líbia, então a gente acompanha um pouco de todo esse choque dele ao mudar tanto de cultura, não só dele, mas da família como um todo, principalmente da mãe, que sofre bastante. Ele sai da França e entra em contato com essa cultura completamente diferente e tenta passar aqui pro leitor como foi viver tão novo esse choque cultural. E de uma forma nada cansativa, super divertida, sério, gente, eu aprendi tanto lendo isso aqui e é tão divertido. Eu acho que é o quadrinho que eu mais recomendo pra quem quer começar. Além do 4º volume que foi lançado agora, tá previsto um 5º volume e aí a série fecha de vez, e quando eu ler o 4º volume eu venho aqui pra gente conversar um pouquinho melhor sobre esse quadrinho sensacional. Terceira indicação é Art Spiegelman e seu Maus. Esse é um dos cânones dos quadrinhos, tanto que até 2017 esse aqui tinha sido o único quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer de literatura, que geralmente é dado a livros e não a quadrinhos, mas esse foi o primeiro e até 2017 o único a vencer esse prêmio. Aqui a gente tem a história do Wladek Spiegelman contada pelo seu filho, e o Wladek é um judeu polonês sobrevivente de Auschwitz. Então nesse quadrinho a gente tem o diálogo entre o Wladek e o Art conversando sobre o que aconteceu com ele, sobre suas memórias da época do Holocausto, sobre como foi viver num campo de concentração. E eu acho que quando a gente pensa de histórias que narram o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, principalmente se tratando de um sobrevivente do Holocausto, a gente já pensa que deve ter um teor sentimentalista muito elevado. E isso não acontece aqui, é uma das coisas que eu mais gosto nesse quadrinho, porque ele não trabalha muito com aquela dicotomia bem e mal que a gente vê em algumas obras da guerra, o que torna esse quadrinho aqui muito mais rico. E ele faz aqui um retrato muito cru da guerra, do Holocausto, tão cru que não poupa nem mesmo o pai dele. Inclusive, isso foi uma das coisas que mais me impressionou positivamente na obra. Positivamente, assim, no sentido de que achei legal que ele retratou isso, mas infelizmente é um aspecto péssimo do ser humano. Como eu disse, ele faz um retrato cru, não busca poupar o pai, e ele mostra aqui que mesmo o Wladek tendo vivido no campo de concentração, sofrido tanto com preconceito com judeus, ele ainda consegue ser preconceituoso e uma pessoa racista, mesmo depois de ter passado por tudo isso. Para mim, essa é uma das melhores obras sobre Holocausto. Não é à toa que foi o primeiro quadrinho a vencer o Pulitzer, que faz um excelente trabalho em fazer com que os horrores da Segunda Guerra Mundial não sejam esquecidos, mas que também nos lembra que o tipo de comportamento que gerou tudo aquilo, infelizmente, ainda está muito presente na sociedade. E esses 3 que eu mostrei seriam tipo o nível iniciante, nível 1, e aqui Bone seria mais nível 2, um pouquinho mais avançado, porque aqui a gente já tem uma história em quadrinhos mais próxima da imagem do que o leigo costuma ter realmente de uma história em quadrinhos. Não são retratadas aqui criaturas que não existem junto de seres humanos, mas, gente, esse quadrinho é tão divertido. Inclusive foi eleito pelo Times como o melhor quadrinho para todas as idades, e eu não poderia concordar mais. Acho que essa é a definição perfeita para Bone. Acho muito difícil não agradar alguém, é muito divertido mesmo. E eu não vou me alongar muito aqui sobre ele, porque já temos vídeo para ele aqui no canal, vou deixar linkado nos cards. E aí, caso vocês se interessem, vejam lá, porque esse quadrinho vale muito a pena. E agora vamos para os mangás. Para mangás, eu recomendo 2 demografias específicas. Os mangás têm várias classificações que são mais conhecidas como demografias, então a gente tem shonen, seinen, shoujo, por exemplo, e as que eu mais indico para quem tá querendo se familiarizar com o gênero são seinen e shonen. E aí, por quê?
Shonen é tido como uma obra mais voltada para meninos. São as histórias que fazem mais sucesso no Japão, inclusive. A maioria dos mangás vendidos são tipo shonen. E costuma abordar umas histórias mais fantasiosas, sobre super-heróis. Tem muito shonen de luta também, ficção científica. Só para citar exemplos de shonen mais famosos, Naruto é um shonen. One Piece, que está aqui atrás, também é shonen. Dragon Ball. E tem alguns shonen que abordam alguns aspectos mais psicológicos e são exatamente 2 deles que eu vou mostrar por aqui, 2 dos meus preferidos, inclusive. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Fullmetal Alchemist. Gente, eu amo tanto isso aqui, inclusive eles estão aqui. Ai, cadê o Alta? Falta colocar o Alfonso. E do que trata a história de Fullmetal Alchemist? Em Fullmetal Alchemist, a gente acompanha 2 irmãos, o Edward e o Alphonse. Esses 2 irmãos viviam numa aldeia bem simples com a sua mãe, a Trisha. O pai deles, o Van Hohenheim, quase nunca estava em casa, saía bastante por motivos desconhecidos no início da história a esses meninos, então eles vivem mais com a mãe deles, mas essa mãe deles é acometida por uma doença e acaba vindo a falecer. Só que esses meninos são fascinados pelo estudo de alquimia. O pai deles era um grande alquimista e eles vivem no escritório do pai deles, olhando as coisas sobre alquimia, estudando e se mostram prodígios desde criança. E como eles estudam bastante alquimia, eles tentam ressuscitar a mãe deles através da alquimia. Só que existe um princípio chamado de troca equivalente, dá tudo errado e no processo o Alphonse perde o seu corpo inteiro e o Edward perde o seu braço direito. Só que para tentar trazer o irmão dele de volta e seguindo esse princípio da troca equivalente, ele cede a perna dele também e aí ele consegue fixar a alma do Alphonse numa armadura que é essa armadura aqui. E alguns dias depois, um alquimista chamado Roy Mustang, que também está aqui, aparece na aldeia. Ele fica sabendo da história desses meninos e os chamam para trabalhar pro exército. Ele quer aproveitar o talento desses meninos e, em troca, ele oferece materiais de estudo. Falam que esses meninos vão ter acesso a diversos materiais para pesquisa, para ir em busca da pedra filosofal que iria possibilitar ao Alphonse recuperar o seu corpo. E é sensacional, porque isso é só a superfície da história. Depois, conforme esses meninos vão adentrando no exército, eles veem que tem muita coisa esquisita acontecendo, e aí vem que tem um pouco a ver com essa busca deles pela pedra filosofal. Gente, sério, é muito, muito bom. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui, eu acho, que eu nunca chorei lendo um livro, mas um mangá me fez chorar. É maravilhoso, esse aqui é de longe o meu mangá preferido. Tem o anime também na Netflix. Se você for querer assistir o anime, por favor, veja o Brotherhood. Tem 2 versões, mas a versão Brotherhood é a que é fiel ao mangá. E vale muito a pena, juro. Ai, eu morro de saudade. Inclusive, estou empolgada pra reler e falar dele aqui pra vocês. E a segunda indicação é mais um shonen, mas eu tava até discutindo aqui com o meu namorado que eu não entendo tanto porque que Death Note é considerado um shonen, porque eu acho que ele fica muito ali no limiar shonen e seinen, e pra mim mais seinen do que shonen. Entendidos de mangás, vocês podem comentar aqui embaixo, mas então, eu acabei nem falando da diferença, né, mas expliquei já shonen pra vocês. E seinen é um mangá mais voltado pro público adulto, acima de 18 anos, que trata de questões mais psicológicas, mais filosóficas, fala muito sobre moralidade, aspectos que talvez não fossem interessar ao público que interessa ao público shonen, por exemplo, que costuma ser ali dos 8 aos 18 anos. E aí eu acho que Death Note é considerado shonen mais por causa do público-alvo mesmo, porque de início foi justamente mais adolescentes, mesmo a história, inclusive o protagonista é um adolescente, mas essa história agrada muito a adultos aqui, porque pra mim tem um dos melhores duelos psicológicos que existem. Então em Death Note a gente tem como protagonista o Raito Yagami, que é um adolescente brilhante, super inteligente, até que um dia ele encontra caído na escola um caderno chamado Death Note. E nesse caderno tem algumas instruções explicando como é que o caderno funciona, mas basicamente, se ele escrever o nome de alguém naquele caderno, essa pessoa vai morrer. E aí ele fica tipo, ai, que besteira, não acredita nisso, ele é muito cético, etc. Mas aí, eis que ele resolve testar esse caderno e o caderno funciona.
E aí ele decide que ele quer virar tipo o senhor, o deus do mundo, e usa esse caderno para matar criminosos no Japão. Ele vive no Japão, até que, como esses criminosos estão morrendo muito, todos muito subitamente e todos da mesma causa, que é parada cardíaca, porque o Death Note tem uma especificidade que é tipo, quando você escreve somente o nome da pessoa, ela vai morrer de parada cardíaca. Mas você também tem a opção de escrever o nome da pessoa e a circunstância / causa da morte dessa pessoa. Mas enfim, acaba que o modus operandi acaba chamando a atenção, porque é sempre o mesmo tipo de morte, todos no Japão. E aí é contratado para investigar essas mortes um detetive muito famoso chamado L. Não, não é o Sherlock Holmes. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir meu namorado. O nome do detetive é L. E aí a gente tem um embate psicológico entre o Raito e L, que, sério, gente, é das melhores coisas já escritas. É muito maravilhoso isso aqui. Acho que quem já pesquisou um pouco sobre mangás certamente já deve ter ouvido falar de Death Note, e não é à toa, porque isso aqui é um monumento mesmo, você lê um atrás do outro sem parar. E a última indicação é um mangá que eu estou lendo agora, e eu até me perguntei se eu deveria falar sobre ele aqui, porque eu gosto de falar das coisas quando eu terminei de ler essas coisas, mas, gente, isso aqui tem que piorar muito para deixar de ser maravilhoso. Monster, do Naoki Urasawa. O que a gente tem aqui é a história de um médico. Não é bem a história só dele, vocês vão entender conforme eu estiver explicando. Mas então, no início a gente tem esse médico chamado Dr. Teima. Ele é um japonês neurocirurgião que se mudou para a Alemanha, ele estudou lá e tá com a carreira despontando num dos maiores hospitais da sua cidade. Tem uma carreira brilhante, é o queridinho do diretor do hospital. Só que esse hospital atende muitas pessoas famosas, né, sendo um dos hospitais mais importantes da cidade, e acontece algumas vezes de que, por exemplo, o Dr. Teima tá operando um paciente e aí chega algum outro paciente mais importante, alguém famoso ou algum político, e aí o Dr. Teima, como é o melhor neurocirurgião aí do hospital, é tirado desse paciente que ele estava atendendo para atender essa outra pessoa mais importante. Até que acontece algo que leva o Dr. Teima a se incomodar bastante com esse aspecto do trabalho dele. E aí tem um dia que chegam 2 gêmeos feridos em estado gravíssimo, um deles com uma bala na cabeça, e aí o Dr. Teima começa a operar o menino que tá ali em estado grave, correndo risco de morte, e no mesmo momento que ele tá operando esse menino, chega o prefeito da cidade. E aí o diretor fala pro Teima que ele tem que parar de atender aquele menino e atender o prefeito que chegou, mas o Teima se recusa, fala que não vai atender o prefeito. Eis que o prefeito morre e ele consegue salvar a vida desse menininho, mas as consequências desse ato dele são desastrosas. E, mano, isso aqui é sensacional, sério. Assim, eu acho que se continuar nesse nível, eu confesso que eu não vou saber dizer se o meu mangá preferido é Fullmetal Alchemist ou Monster. Eu tô no volume 5 de Monster, gostando muito, muito mesmo. Faltam mais 3 ou 4 volumes, eu não sei se aqui vai até o 8º ou até o 9º volume. Mas, enfim, fica a dica. Apesar de eu não ter terminado de ler, eu decidi mostrar aqui porque eu tô gostando muito, porque é uma história que definitivamente vai agradar muito o público adulto, e também porque o ruim de mangás é porque geralmente eles saem num determinado período e depois fica difícil de achar até que a editora relance novamente. E Monster está sendo relançado pela Panini. O primeiro volume estava esgotado, mas eles estão reimprimindo os volumes, então assim, eu achei que eu tinha que falar disso aqui pra vocês ficarem de olho caso se interessem. E acho que foi isso, gente. Com essas indicações aqui, acho que se você tem interesse em começar no mundo dos quadrinhos e mangás, com certeza você vai gostar de alguma delas. Se alguém aí mais entendido do mundo dos quadrinhos e mangás tiver alguma dica também para quem quer começar, pode deixar aqui embaixo, a gente vai conversando. E em algum momento aí, no ano que vem, eu apareço aqui com a minha lista de mangás e quadrinhos preferidos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever caso não seja inscrito no canal ainda, e ativar os sininhos também para ser notificado assim que eu subir um novo vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau! Ah, falei do sininho!